Nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre o contexto dessas eleições, o que aconteceu, ver como o Maduro fraudou na cara dura as eleições. Não tem nem como negar esse tipo de coisa. A gente tem provas, a gente tem os folhetos assinados pelos mesários de lá, né? Por que eu botei aspas? Não sei. Os mesários lá da Venezuela, que inclusive alguns estão sendo presos. Vamos falar também do Lula, que botou o Brasil no papel mais patético que esse país já viu. E olha que a gente passou por muitas coisas. Um cara que foi eleito fazendo a cartinha da democracia, que foi assinada por um monte de pateta. E agora a gente vê o que significa essa democracia pro Lula. E por último, nós vamos ver também como a esquerda tá rachada. Inclusive a Rede Globo e alas ligadas ao PT racharam, uns querendo defender com unhas e dentes a ditadura do Maduro, falando que não, porque é interferência dos Estados Unidos, é um golpe fascista. E outros que sabem a importância do que aconteceu, o que está acontecendo na Venezuela, e não querem passar pano, porque isso fode com a eleição deles. Mas claramente o PT tá pouco se cagando, porque lançou uma nota mamando e massageando as bolas do Maduro. Então, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal, senão o PT volta, o PT continua. Infelizmente eu vou ter que te falar isso, porque se não falar, não deixa o like. Logo depois da eleição, o sanguinário da Venezuela, junto com uma ala do exército e do CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, se não me engano, mas é como se fosse o TSE de lá, né? Só que lá é ligado puramente ao Maduro. Não é algo independente e ligado à justiça, como aqui no Brasil. E eles estavam demorando muito a soltar os resultados. O que era para ser feito em 1, 2 horas no máximo, porque elas são urnas eletrônicas que imprimem o voto, demorou aí 6, 7, 8 horas. O resultado foi sair só de madrugada. E o povo já puto nas ruas. E quando veio a notícia foi aquele choque, né? Vamos ser bem honestos aqui. Não tem como tirar ditador no voto. Não tem. A gente pode colocar um canalha ditador lá pelo voto. Pode. Mas tirar é muito difícil. Não tem como. Por quê? Porque nesse caso em específico da Venezuela, ali virou um hub, um ponto-chave para a esquerda comunista socialista dentro da América Latina. A Venezuela é um ponto-chave para esses países comunistas contra o Ocidente, contra os Estados Unidos. Então, por ali ser um ponto-chave, é muito difícil aquilo mudar por si só, mudar por causa de eleição. Mesmo que o povo vote como votou no outro candidato, a Rússia, a China, esses países não vão deixar esse ponto-chave se desfazer tão fácil e sem uma guerra, sem uma luta contra o povo, entende? Então não é surpresa que o cara se reelegeu, né? Não é surpresa, eu tava até meio espantado como muita gente criou um ar de esperança, um ar de pô, agora vai. Cara, não tem como, mano. O cara é um ditador de um país há quase 30 anos. Desde 99 existe uma ditadura lá na Venezuela. E não era hoje que isso ia mudar. Mas o ponto-chave foi: o povo cansou desses canalhas corruptos. Cansou. Entende? E foi pra rua após o resultado falso publicado pelo Maduro. Vamos dar uma olhada aqui nesses vídeos.
E pra você ter ideia, como esse papo de ai, porque é uma interferência dos Estados Unidos, é interferência do capitalismo, não se encaixa, mano, não fecha, porque o povo que tá na rua são pais, mães de família, a própria Guarda Nacional se rendeu aos manifestantes porque tá cansado desse regime comunista. Tá cansado de ser pobre e fudido há tanto tempo num país tão rico e tão cheio de reservas de petróleo, enfim. E aqui é um reflexo disso. A gente vê a Guarda Nacional se entregando para os manifestantes, se rendendo e entrando na manifestação. E esse aqui também é um ponto muito tocante para quem acompanha a política, para quem acompanha essas ditaduras, para quem acompanha o que é o socialismo e o comunismo de fato. Tá em espanhol, mas eu vou traduzir aqui para vocês. Si nosotros no tenemos nada contra usted, nosotros queremos lo mismo que queremos todos, una vida digna, una vida donde podamos salir y no tengamos miedo, porque funcionarios como ustedes siguen las reglas de dictadores que están en una mansión. O cara fala, não somos contra vocês, nós queremos o mesmo que vocês querem, queremos uma vida digna, um trabalho digno, sem uma ditadura, sem ditadores que moram em mansões. O povo tá indo pra rua porque tá cansado. Os policiais estão cansados, a população está cansada. As únicas pessoas que querem sustentar esse regime são aqueles que mamam nas tetas do Estado, que mamam, que sugam o trabalhador. Nosotros no somos los malos. Los malos son aquellos. ¿Por qué no van y traen odio? ¿Por qué no ven con esa cara? E por último ele fala, não somos os maus. Os maus são aqueles que moram nas mansões, os ditadores que definem as regras, enfim. E é isso. Enquanto o povo tá se fudendo aí, comendo comida do lixo, o Madurozão lá tá lá, comendo picanha com o Salt Bay e, pô... E aí vem vagabundo falar que isso daqui é interferência americana, interferência do Ocidente. Vamos lá, né? Vamos parar de ser vagabundo e desonesto. A la calle es preferible un mes en guerra que 30 años más de dictadura. Basta de hambre, de miseria. Esta gente no nos quiere bien. E ele fala, né? Prefiro ter um mês de guerra, saindo na rua dia sim e dia também, com chuva e sol, do que mais 30 anos de ditadura. Nos quieren hambre y en miseria, arrastrados, y nosotros no nos merecemos eso. Venezuela es uno de los países con más riqueza en el mundo. Merecemos libertad, eso es lo que queremos. Libertad en esta mierda, estamos cansados. Tengo 20 años, no estudié porque no tenía cómo, maldita sea. Muitos jovens estão indo pra rua. Jovens que nasceram dentro do governo comunista. Jovens que cresceram passando fome, cresceram... passando necessidades com trabalhos de merda pra sustentar vagabundo. Essa galera que cansou, essa galera que tá indo pra rua, essa galera que tá sendo massacrada pelos policiais do Estado, essa galera aqui que tá reclamando de fome, tá reclamando da miséria dentro de um país que é rico, que tem riquezas naturais, que pode explorar isso. Se não fosse um canalha sanguinário. O que mais me emocionou, o que mais quebra todo o discurso da esquerda que apoia esse tipo de patifaria. Senhora, que edad tiene? 80 años. 80 años tiene. ¿Y qué está haciendo en la calle ahora? Defendiendo a Venezuela. Yo no me puedo quedar en mi casa. Pero hasta hace 2 minutos esto estaba repleto de policías y de gas lacrimógeno. Claro, y me cayó, pero ya me pasó el ardor. Es fuerte el ardor que pone. ¿No le da miedo salir con... No correr? No tengo miedo. Yo tengo con este régimen, porque esto no es un gobierno, esto es un régimen. E o que ela fala, ela tem 80 anos, está indo pra rua defender a Venezuela, defender a liberdade da Venezuela. Sem medo da polícia, sem medo de bomba lacrimogênea, que ela fala aqui. Porque isso não é um governo, não é uma democracia. Isso é um regime de um ditador
canalha, sanguinário. ¿Qué le dice su familia? ¿Qué me dice? E ele pergunta, o que a sua família acha disso, né? O que a sua família acha? Que tenga cuidado, que yo no tengo edad para esto. No, para defender a Venezuela, hasta que me muera tendré edad. E aí ela fala que a família pede pra ela tomar cuidado, que ela não tem idade pra isso. E ela rebate falando que enquanto ela tiver idade, ela vai defender a Venezuela. Tendré edad porque yo saco fuerza. Yo estoy así desde las 10 de la Tá na rua desde as 10 horas da manhã. mañana. Señora, E aí você vem falar que essa senhora aqui é agente do Estado americano. É agente da CIA que quer derrubar o governo. Ah, vai pra puta que pariu. E o ditadorzinho lá já tá se cagando de medo de ser derrubado, de ser morto pela população. E já começou a mandar exército e os coletivos pra rua. O que são os coletivos? São uma milícia armada, sem uniforme, e que sai de moto pra aterrorizar a população, dando tiro. E aqui é um dos exemplos do que eu tô te falando. Maduro está com medo da Venezuela e mandou sequestrar todos os opositores. Aqui nesse caso a gente vê o sequestro do Ricardo Esteves, que é o líder do Vante da Venezuela. Aqui é outro caso também, onde o Maduro mandou prender os mesários que assinaram as atas, inclusive. E é claro, como tudo isso está sendo vazado na internet, a internet está sendo usada como arma para a liberdade, como sempre foi, o amiguinho lá do Lully já desceu a letra. Vamos dar uma olhada aqui. Asuma todo lo que es el proceso de defensa de la opinión pública venezolana, de los ataques y del veneno, del odio y de la violencia en medios y redes, sobre todo en redes sociales. Hay una ley orgánica contra delitos de odio. Olha quem diria, né? Parece que a gente tá no Brasil. Não é o Brasil que quer passar esse tipo de lei para defender a opinião pública e o ataque de ódio e de violência na mídia e nas redes sociais? É o mesmo discurso que é usado aqui, não é? Que foi usado o ano inteiro aí para passar PL da censura, PL da inteligência artificial. É o mesmo discurso, né? Quem diria? E vão falar aqui que não era censura, que não, porque a gente precisa controlar as fake news, né? Meu, não tem mais o que esconder, tá muito na cara de todo mundo o que tá acontecendo, o que vai acontecer e quem são os defensores desse tipo de canalice. Eu falo, se afaste de pessoas que defendem esse tipo de regime. Se afaste. Por que eu falo isso? Na Venezuela foi lançado um app chamado Ven App, que é pra quê? Pra você denunciar o seu colega, seu vizinho, que é contra a ditadura. Então por isso que eu te falo. O Brasil está seguindo nesse caminho. Se a gente vai chegar lá, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Vai depender de muita coisa. Porém, se afaste de pessoas que apoiam esse tipo de coisa. Porque você pode ser o próximo se você for contra a ditadura. A oposição se organizou para fiscalizar as eleições. Porque nos outros anos o Maduro fazia só fraude lá, ninguém fiscalizava nada e passava. Esse ano a Maria Corina organizou um time para fiscalizar as eleições mesa por mesa das regiões da Venezuela. E quando fechou a eleição e foi impresso os votos daquela mesa, o mesário foi lá, assinou e o fiscal tirou foto e mandava para a central da oposição. E eles começaram a contabilizar esses votos para poder bater com o que ia ser lançado pelo Maduro. E aqui a gente vê o real resultado da eleição venezuelana. A gente pode ver aqui que o Edmundo Gonzalez
ficou à frente com 67% dos votos, enquanto o Maduro fechou nos 30%. Uma coisa importante também, aqui a gente tem 80% das atas digitalizadas. Mesmo que chegue a 100%, o Maduro não consegue virar mais disso daqui. Então a gente tem a certeza, com as atas assinadas, de que o Maduro não foi eleito. Ele foi fraudado. Ele continua no poder por causa de uma fraude. Fraude essa que foi tão porcamente feita, tão porcamente arquitetada, que tá demorando 4 dias. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira à tarde. Até agora não tem as atas oficiais do governo, do CNE. A gente só tem essa imagem aqui, que é tão porco que a gente somando todas as porcentagens dá 182%. Os caras não tiveram cabeça, não tiveram a inteligência de botar o negócio, fazer o mínimo, né? De colocar a eleição em 100%. Burros, burros. E outro problema, né? Que o espertão aqui foi e tirou foto dentro do CNE com os apoiadores do governo aqui e as telas mostrando a derrota do Maduro. Então, tipo assim, patético, é patético. Que nem fala aqui, erro histórico. E por que não saiu ainda a ata oficial do CNE? Porque não tem, simplesmente não tem ata. Então ele precisa aí de 3, 4, 5 dias, sei lá quantos. Eu tô falando, hoje é quarta-feira que eu tô gravando esse vídeo e eu vou postar ele na sexta. Provavelmente ainda não terá sido lançado essas atas, porque é um processo enorme de falsificação. É um processo que demanda tempo, que demanda muita gente envolvida. Você quer mais prova de que existe fraude nesta merda, dessa eleição? Porra, o exército do Maduro está dividido. Hoy, 30 de julio del 2024, nosotros, capitanes Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, miembros de las promociones Batalla de Mosquitero y Batalla de Ospino, nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes, oficiales, suboficiales y tropa de las Fuerzas Armadas Nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria, hoy a punto de entrar en una espiral de violencia y anarquía. Ya hoy el pueblo está en las calles y está siendo reprimido y hay inclusive jóvenes muriendo por manos de la delincuencia. Recuerden ustedes, señores oficiales, que las armas de la República están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo. Muy al parte de la situación político-partidista e ideológica, debemos tener claro lo siguiente. 1. Que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos. La comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar. No hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Que inclusive todas as organizações que observaram as eleições na Venezuela já deixaram claro, foi fraudada. 2. Es urgente y necesario que nosotros los militares seamos los llamados a dirimir el conflicto, pues es evidente que en Venezuela en este momento no existen poderes públicos independientes. Para sostener la gobernabilidad, sin duda, hay que tomar medidas constitucionales no convencionales e ir a una junta de transición temporal con una junta de gobierno cívico-militar encabezada por el líder civil que escogió el pueblo soberano. Y 3. Nuestro proceder, señores oficiales, tropas y suboficiales, está amparado primeramente en la decisión del pueblo soberano, segundo, en los artículos 333 y 350 de la Constitución, y tercero, en el plan de Dios divino por poner fin a esta dura prueba para los venezolanos. Que Deus bendiga a Venezuela. É isso, é o que eu falei lá no começo. É muito fácil você botar um ditadorzinho de merda no poder. A gente viu isso muitas vezes na história, viu isso no Brasil. E ainda vai ver muito pela frente.
E não tem como tirar esse crápula vagabundo pelo voto. Porque ele tem todo o poder do Estado pra fraudar esta merda. E eu nem falo das urnas. As urnas são o menor do problema. Na verdade, as urnas que garantem um processo saudável dentro de uma votação. O problema são tudo que está em volta, que pode ser alterado, tudo que pode ser manipulado, comprado para aquele momento na urna. Não adianta você só criticar a urna eletrônica sem criticar todo o processo que vem antes de compra de voto, ameaça, seja o que for, para você votar num determinado candidato. A urna eletrônica que garantiu com que a gente tenha o resultado correto que o Edmundo ganhou. Se não fosse isso, se fosse voto puramente no papel, nunca que a gente ia saber disso, nunca. Nunca. Era imediato que o Maduro ia liberar essas atas. Mas como é um processo difícil, um processo que é auditável, um processo que tem como ser conferido, ele não conseguiu. Olha o trabalho que ele está tendo. Aqui no Brasil, em 2026, é a mesma coisa que a gente precisa fazer. Fiscalizar esses votos. É simples. Não criticar, não pedir voto em papel, em cédula. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer. É continuar com políticos ditadores de merda. É isso que o voto em papel significa. E ter uma estrutura de fiscalização. Foi assim que a gente soube desse caso foi assim que a gente soube da fraude na Venezuela. Foi assim que o Milei conseguiu se eleger na Argentina, fiscalizando. E aí vamos lá. A esquerda já... Vamos defender o Maduro, né? Madurinho paz e amor. Madurinho democrático. O PT me solta uma nota no dia 29/7 falando o seguinte: o PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica. Pacífica. Você viu ali no começo do vídeo alguma coisa pacífica? Porque eu não vi. Democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Enfim, eu não vou continuar lendo porque isso aqui é uma besteira. Se você está interessado, vá lá no site do PT e dá uma olhada nessa nota patética do Partido dos Tributadores. Uma nota que não está nem um pouco conectada com as coisas que a gente viu na internet, que a gente viu na mídia tradicional, inclusive. E outra, para falar, não, porque o PT é uma entidade independente, não tem nada a ver com o Lula e não sei o quê. Argumento de gente idiota, mas existe esse argumento. Patético, escroto, de gente desonesta. Mas, para isso, existem fatos também. O governo soltou esta nota, que é quase igual à do PT. O governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. Aí aqui eles pedem a verificação dos resultados e das atas. E aí, o braço direito do Lula, a cabeça pensante do PT, também parabenizou Maduro e o sistema eleitoral, seguro e inviolável. A gente já sabe o que significa democracia para esses canalhas. O PCO também. O imperialismo está orquestrando um golpe de Estado para derrubar o Maduro. Neste momento não se pode hesitar. É preciso declarar apoio total ao presidente da República Bolivariana do meu ovo. Esse tipo de gente que apoia o governo. Esse tipo de gente que quer a democracia, que fala da democracia relativa.
Essa é a esquerda que não pode ser eleita neste ano e em 2026. Chega de meias palavras. Aqui um videozinho de 2020 do Bolinho, né? Paz e amor, que agora tá pacífico. O que ele acha da Venezuela? Nós temos uma crise humanitária. É uma crise humanitária, produto de uma ditadura. A Venezuela ou não é uma de uma ditadura? Crise econômica? Não é uma ditadura. Então, teve o seu governo eleito. Teve o seu governo eleito. Então não é ditadura. Cuba, só um minuto, agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não é uma ditadura. Cuba não é ditadura, Venezuela é ditadura. E o Brasil... Aliás, teve eleições recentemente. Nós temos uma crise... Esse é o rapaz que tá querendo se candidatar a prefeito de São Paulo. Lembre-se disso na hora de botar o seu dedo na urna neste ano de 2024. O Boulos também foi o único candidato a prefeito que não contestou. A eleição tá, ó, caladinho. Só esperando a ordem do papai Lula. Falar o quê? O que eu posso falar, papai Lula? Se eu posso apoiar o meu ditador de estimação ou não? Mas, como eu falei, a esquerda tá rachada. Nem todos fazem esse papel patético de defender uma ditadura. Defender o indefensável. Tem pessoas muito lúcidas que não estão defendendo esse tipo de fraude. Coisas de Primeira República Brasileira, 1910, 1920. Fiscais do PSUV e do Partido do Chaves dentro das cabines de votação acompanhando como as pessoas votavam nas principais favelas de Caracas. Mas como ontem, nesse nível, isso não tinha. As pesquisas davam para Edmundo Gonzalez uma vitória na casa de 60 contra 30 em relação ao Maduro. E de repente essa virada, o sumiço de boletins de urna, que você não sabe onde estão 60% dos boletins de urna dessas eleições, o que essas eleições vão fazer é o seguinte: assim como o bolsonarismo separou dentro da direita brasileira os democratas dos não democratas, essa eleição na Venezuela vai separar dentro da esquerda quem realmente tem convicções democráticas de quem não tem. Coisas de Primeira República. E adivinha só quem não tem a via democrática? O governo que tá ali governando o Brasil. Todos, simplesmente todos, apoiaram a eleição e saudaram o Maduro. Só não fizeram pior porque existe pressão de outros países aqui dentro, como Chile, Argentina e Estados Unidos, para que seja feita a coisa correta. Que se fosse depender só do PT e do Lula, já estariam lá na posse do ditadorzinho favorito deles. Quantos anos vocês passaram? Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muitos anos. Muito. Aqui, já, presidente, aqui. Uma foto aqui. Eu saludo aí, presidente aí. Cumprimento. É o que eu te falo, né? Pro Lula, o Maduro é o best friend forever. O Partido Trabalhador reconheceu, de verdade, a nota do Partido Trabalhador reconhece um elogio ao povo venezuelano pelas eleições pacíficas que houveram. E, ao mesmo tempo, ele reconhece que o colégio eleitoral, o Tribunal Eleitoral, já reconheceu o Maduro como vitorioso. Mas a oposição ainda não. Então tem um processo. Não tem nada de grave, não tem nada assustador. Não tem nada de grave nem de assustador. É tudo normal, gente apanhando na rua, boletim de urna sendo refeito. Tudo normal pro autor da cartinha da democracia. Tudo normal. Ditaduras como a da Venezuela, elas fazem o que ditaduras fazem. Mentem, corrompem, roubam, provocam miséria e pobreza e usam um simulacro de regime eleitoral para ficar no poder, que não abandonam pelo voto. É o que a ditadura de Nicolás Maduro está fazendo agora. Ditaduras como a da Venezuela são ditaduras, pois não respeitam os princípios básicos da democracia, direitos humanos, liberdade do indivíduo, todos iguais perante a lei. Daí resulta uma outra questão. Não há boas ou más ditaduras, vai depender de qual padrão ideológico obedecem para ser uma ditadura boa ou má? Não. Existem ditaduras. A reação aos truques sujos de uma ditadura, como acontece agora na Venezuela, revela muito sobre o apego de pessoas, organizações, instituições e governos aos princípios
que uma ditadura despreza? Há um limite entre manter relações formais com vizinhos sob o jugo de uma ditadura ou apoiar, elogiar, conceder, passar pano por uma ditadura. Pois lá o ditador é amigo, pertence à minha corrente política. O Brasil fez esse tipo de escolha em relação a Nicolás Maduro e colocou-se numa péssima posição. Lula III achava que perderia se Maduro perdesse. Agora percebe que perde com Maduro ganhando. É o que eu falei lá no começo. O Brasil escolheu. A maioria do povo brasileiro foi lá na urna e digitou 13 para colocar um amante de ditador no governo. E agora ele tá fazendo o que ele foi eleito, defendendo ditaduras, defendendo e passando pano para ditaduras. Quem acreditou nesse papo de Lula democrático, para mim só pode ser desonesto. Lula nunca foi esse cara de defender democracia. Nunca foi. Sempre, cara, tem foto dele com o Chaves, com o Fidel Castro, com toda essa galera, a escória da escória dessa humanidade. Quem vendeu esse papo de Lula democrático é tão desonesto quanto. E agora vem falar, ai, porque eu não sabia, não sei o que. Ah, porra. Tá de brincadeira, velho. Os passapanos do governo não conseguiram passar pano dessa vez. Fala com os embaixadores mais experientes, os diplomatas mais experientes, há um clima de muito desconforto com essa interferência ideológica. Veja, o Brasil faz certo em não cortar relações diplomáticas com a Venezuela. Não pode cortar. A gente tem fronteira com a Venezuela, Helder. A gente recebe esses venezuelanos. A gente sabe o que está acontecendo nessa ditadura pelos relatos desses milhares de venezuelanos que chegam ao Brasil atravessando a fronteira ali por Roraima. Então, a gente sabe o que está acontecendo por causa desses venezuelanos. Por tudo isso, a gente não pode cortar relações diplomáticas. E faz bem em não cortar. Agora, não significa que vai avalizar uma ditadura. Então, é outra coisa completamente diferente. Você pode ter relações diplomáticas e ter posições críticas, posições firmes. Porque, olha, a gente... o Lula foi eleito... A gente que elegeu, quase que sai. Em defesa da democracia. Então, isso não se refere apenas à vontade de um partido ideológico. Você tem um grupo que apoiou o presidente Lula. Não, é o que eu falo, o Lula tá fudido agora, velho. Tá fudido. Ano de eleição e o cara me solta uma dessa. Por causa de pauta ideológica, mano. Era só mentir. Não precisava falar nada, não. Era só mentir. Falar, não, vamos condenar e não sei o que lá. Não, os caras não conseguem não mamar as bolas do ditador. É muito. Eles devem estar... Eu não consigo. E fazem essa cagada toda. O presidente Lula conversando com o Joe Biden, dizendo, olha, vou continuar trabalhando pelo que ele chamou de normalização política da Venezuela. Que tudo isso vai dar? Eles estão dando tempo para o regime do Maduro e para o Conselho Nacional Eleitoral limpar as provas das atas que dão a vitória para o Edmundo Gonçalves e substituí-las por atas forjadas. É isso. A oposição que conhece muito bem como o regime opera, e eu também, que já cobri muitas eleições, esperamos que o regime vai apresentar, sim, atas que provam a vitória de Nicolás Maduro. Então, o que o presidente Lula e o Gustavo Petro da Colômbia e o Andrés Manuel López Obrador estão fazendo é dar tempo para o regime e também contribuir para a criação de uma ideia de que existe uma briga entre dois grupos. Foi essa palavra que o presidente Lula usou hoje, né? Ou seja, uma falsa equivalência entre um grupo que está sendo vítima de uma fraude eleitoral. Você vê que o cara tá tão... Ele não tá acostumado com esse papel de crítica, né? Ele não tá acostumado em criticar o governo. Mas agora não teve como, tem que criticar, tá até com a voz trêmula. Mas tem que ser dito, e o cara tá certo. E um grupo que está
cometendo essa fraude eleitoral. É como dizer que a Ucrânia e a Rússia estão numa briga, né, quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Então, essas falsas equivalências que o presidente Lula gosta tanto de criar, dizer que comparar Israel a Adolf Hitler, enfim, para criar uma confusão em termos de fundamentos éticos e em relação aos fatos, para permitir que os aliados dele possam encontrar uma saída honrosa. E isso vai ser a normalização? A apresentação das atas pode acabar sendo considerado o que o presidente Lula chamou hoje de normalização? Aí haverá 2 conjuntos de atas, um apresentado pelo regime e outro apresentado pela oposição. Só que aquela apresentada pela oposição é as que foram transmitidas no domingo. E as apresentadas pelo regime, as que estão sendo forjadas agora. Mas então, e é isso. Pode apresentar o que for o regime do Maduro. Mas, quanto mais ele demora, mais fica claro que ele precisou de tempo para fraudar essas atas. Quanto à oposição, terminou a eleição domingo à noite mesmo. O site já estava no ar e já estava rolando a contabilização dos votos. Que já está em 80% na quarta-feira, né? Então, assim, é discrepante, é grotesco a fraude que foi feita lá na Venezuela. Não sei se eles realmente acharam que o povo ia eleger o Maduro de novo. Mostrado. Lula fez vídeo apoiando Maduro. Lula recebeu... E importante explicar aqui, o que o cara vai explicar aqui. A ditadura comunista socialista da Venezuela matou mais do que a ditadura militar brasileira durante toda a existência. Aqui com a Janja, não é? Janja tratando ele super bem e dizendo... tem gente que diz que esse é um homem mau. Maduro é um homem mau. Maduro é um responsável pela morte de milhares de pessoas. Eles já mataram lá, nos últimos anos, mais do que a ditadura militar brasileira já matou durante toda a sua existência. Um dos piores seres humanos que já pisou nessa América Latina. E o Lula tá lá para passar pano junto com o PT e os seus coleguinhas, os seus camaradinhas. Toda a ditadura tem que ser repudiada veementemente. E existe também uma semelhança com o que está acontecendo no Brasil. No Brasil existe também a censura. Primeiro foi com a Cruzoé, depois foi com Terça Livre. Tem pessoas que estão tendo que ir embora do Brasil como Monark, porque estão sendo perseguidas pela justiça em processos que são secretos. Então a pessoa não sabe o que está acontecendo ali, ela não... E você tem uma ideia, isso está sendo falado na mídia tradicional. Não é no Twitter, não é no YouTube. Sabe exatamente o que está dentro naquelas atas e, entretanto, ela teve que sair do Brasil. Ou o Felipe Martins, que está preso já há 5 meses, já foi provado que ele não saiu do Brasil. Esse foi o argumento usado para sua prisão e, entretanto, ele permanece preso. Maduro tem muitas semelhanças com Lula. Lula e Maduro, eu acho que a única diferença que existe entre os dois é o que eles encontraram quando chegaram ao poder. Lula encontrou uma democracia estável e, entretanto, está corrompendo essa democracia por dentro e se utilizando, inclusive, do STF. Essa galera aqui passou a eleição inteira falando: não, democracia, democracia, democracia. Democracia pra caralho. E Bolsonaro é golpista, a porra toda. Passou. O carinha lá, o Nove Dedos, foi eleito. E tá indo contra tudo que foi dito, que foi defendido por essa galera. O Lula botou eles numa encruzilhada tão fodida que eles estão tendo que criticar o Lula. E é muito bom. Parabéns, continue assim. É isso que tem que ser feito. A mídia não é feita pra passar pano e ilustrar a bola dos outros. É feita pra criticar. Pra fazer o papel que a gente tá fazendo aqui no YouTube, no Twitter, no X, enfim. Não tem nada de grave, nada assustador, disse o presidente Lula sobre o que aconteceu na Venezuela, onde a ditadura fraudou mais uma eleição. A frase do presidente Lula serve para muita coisa. Serve para mascarar fatos desagradáveis que a pessoa não vê ou não quer ver. Serve para justificar fatos abomináveis que a pessoa pretende que não apoia, mas apoia. Serve também como nova categoria moral, segundo a qual nada tem de grave atentar contra princípios da democracia. Nada tem de grave mentir, oprimir, reprimir. A frase do presidente Lula
serve para relativizar qualquer coisa, o que é sempre também um grande perigo. Ao se relativizar, é que se perde a noção de princípios, se perde a noção dos limites do que é moralmente aceitável ou inaceitável. E isso, no fundo, é uma das grandes diferenças entre frase irresponsável de botequim e frase de um chefe de Estado. É a capacidade de reconhecer a seriedade, o significado e a abrangência dos fatos. Portanto, é reconhecer como é grave fraudar uma eleição. Senão, a frase fica valendo para o próprio Lula. Não tem nada de grave, nada de assustador nas coisas que ele diz. Afinal, é cada vez menos levado a sério. Imagina como que vai ser essa eleição de 2026. Então todo mundo que faz oposição ao Lula tem que estar atento. O Brasil, a direita, a oposição, todos aqueles que não concordam com o governo Lula precisam se organizar para fiscalizar essas eleições. Fechar em alto nível com a mensagem do nosso querido Milei. Para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante, sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Por esse vídeo é isso, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, porque nos ajuda, te ajuda, porque assim eu posso trazer mais notícias relevantes para você e fazer esse resumão todo, certo? Até o próximo vídeo, valeu, falou!